Na Independente, Esportes em Desfile. Na Independente, Moisés Eli. Esportes em Desfile. 1h35, 1h35, 27 graus e 3 décimos a temperatura. Muito boa tarde para você. Estamos entrando no ar a partir de agora com Esportes em Desfile até as 2h30 da tarde pela Rádio Independente e também pela TV Informativo. Metalúrgica Adams fabrica a linha completa de chaminés para fogões, churrasqueiras desmontáveis, produtos para agricultura e construção civil. Você, comerciante, informe-se pelo 3782-1080. Padel Estrela Serviços, especializada em poda de árvores e limpeza de redes elétricas, em Estrela, Rua Dona Rosália 293, telefone 3720-2168. Lojas Prata, primeiro preço de fábrica, jeans da Prata. Calça jeans masculina R$ 49,90. Calça jeans feminina R$ 54,90. Primeiro pagamento para 90 dias. Prata, sua vida nos inspira. NET, assine agora a NET, acompanhe as emoções do futebol 2012. Ligue 10-621. NET, o mundo é dos NETs. Rock Tratores, tratores seminovos, pequenos, médios e grandes, de todas as marcas. RST 453, quilômetro 28, no bairro Floresta Lajeado, 3748-0597. Apomedil, se você busca qualidade e preço baixo na hora da manutenção, venha para o concessionário Mercedes-Benz. Apomedil, em Lajeado, na BR-386, quilômetro 347, telepeças 3726-8040. Uma ótima tarde para você, uma excelente segunda-feira, uma boa semana. Hoje é 9 de abril de 2012. Depois do fim de semana aí de Campeonato Gaúcho, as equipes que chegaram aí na fase do mata, a desclassificação do Lajadense, o empate da equipe da Alaf fora de casa pelo Campeonato Estadual também de futsal, um empate importante da equipe lajadense. E a semana que vem por aí com basquete, com Copa do Brasil, com Campeonato Gaúcho e também com futsal. O Solano da Silva na mesa de áudio, a produção da equipe esportiva. Vamos com o Campeonato Gaúcho. Gauchão 2012. Tudo sobre o Gauchão você ouve aqui na Independente. Agora 1h38, 1h38, 27 graus e 7 décimos a temperatura. Quero falar do Campeonato Gaúcho aqui, dos resultados do fim de semana. A última rodada da fase classificatória na Taça Farroupilha, que começou no sábado com o Juventude vencendo o Santa Cruz lá no Alfredo Jaconi. Ontem, São Luís 0, Internacional 3, Canoas 2, São José de Porto Alegre 0, Grêmio 3, Caxias 1, Cerâmica 0, Novo Hamburgo 0, Avenida 0, Veranópolis 0, Cruzeiro 0, Pelotas 1, Lajadense 1, Ipiranga 1, no estádio Alveazul. Na chave do Grêmio, o Tricolor foi o primeiro colocado com 18 pontos, em segundo Veranópolis com 11, em terceiro Pelotas com 11, em quarto o Cerâmica com 9. Na chave do Internacional, o Colorado foi o líder com 19 pontos, em segundo Canoas com 12, em terceiro São José de Porto Alegre com 11, em quarto o Ipiranga com 9, em quinto o Juventude com 8, o Lajadense foi o sexto com 7 pontos. Na classificação geral, o Inter é o líder com 35 pontos, em segundo está o Grêmio com 31 e o Veranópolis é o campeão do interior com 27 pontos. O Lajadense é o nono colocado do Campeonato Gaúcho de 2012 com 18 pontos. Na zona do rebaixamento, as duas equipes rebaixadas, Avenida e Ipiranga. O Ipiranga, se ele vencer o segundo turno, ele escapa do rebaixamento e daí quem entraria seria a equipe do Canoas, que venceu ontem e está fora da zona do rebaixamento, pelo menos momentaneamente. São algumas informações aí do Campeonato Gaúcho. Daqui a pouquinho a gente já fala dos confrontos da próxima fase. Tudo sobre o Gauchão você ouve aqui. Gauchão 2012. Patrocínio. Retificadora de motores Confiança. Profissionais qualificados. Vasta experiência e toda linha de peças para motores a gasolina, álcool, diesel e GNV. Ligue 3710-1599. Retificadora Confiança. O nome já diz tudo. Nessa você pode confiar. Máquinas de última geração, profissionais altamente qualificados e mais de 20 anos de experiência. Tudo isso para garantir o bom funcionamento do seu motor retificado. Possui toda a linha de peças para motores nacionais e importados, a álcool, gasolina, diesel e GNV. Busque e entrega o motor em sua cidade. Retificadora Confiança. Rua General Flores da Cunha, 589, bairro Florestal Lajeado, próximo ao campo do Lajadense. Fone 3710-1599.
1h40, 1h40, 27 graus e 5 décimos a temperatura. Estamos de volta aqui com Esportes em Desfile, Apomedil, Rock Tratores, Net, Lojas Prata, Padel Estrela Serviços e Metalúrgica Adams. A temperatura 27 graus e meio, umidade do ar 50% no alto do parque. Só quero lembrar o ouvinte que o programa na TV Informativo não é ao vivo somente aqui na Independente. O programa vai ao ar no final da tarde pela TV Informativo. Você pode conferir, daqui a pouquinho a gente passa aí todos os detalhes dos horários. Você pode assistir também o Esportes em Desfile pela TV Informativo, canal 20 da NET. Leandro Chabar está atualizando as informações da dupla Grenal. Informações da dupla Grenal. Patrocínio Lojas Prata, sua vida nos inspira. E Tubarão Motos, a sua revenda Trax em Lajeado, com mais de 9.000 itens em peças originais. Como é que tá, Leandro? Tudo bem? Boa tarde. Boa tarde, Moisés. Como tá? Tudo bom? Beleza pura. Aqui tá muito lindo o dia. Como é que tá aí em Porto Alegre, hein? É bem parecido, viu? Porque deve estar bem parecido, porque aqui tem um sol brilhando muito forte, um céu com algumas nuvens, mas o sol predominando aqui na capital de todos os gaúchos, viu, Moisés? A dupla Grenal terminou estraçalhando aí o segundo turno. O Internacional fez 3-0, o Grêmio aplicou 3-1 no campeão do primeiro turno. Qual é o balanço que se faz aí na capital em relação à participação da dupla Grenal no segundo turno, principalmente? Se bem que o Grêmio tem uma quebra agora no meio da semana, porque já tem jogo pela Copa do Brasil mais uma vez, né, Chabar? Pois é, mas eu acho que se nós fazermos uma análise crítica, né, também criteriosa, a gente pode também dizer que a dupla Grenal, quando coloca a sua equipe titular, ou tem a sua força máxima, mesmo que o Inter tenha ido desfalcado lá contra o São Luís também não brigasse por mais nada na competição, mas a gente consegue perceber também que tem uma superioridade da dupla em cima dos seus adversários. A gente tem também a confirmação de uma final, ou seja, uma final que não será feita pela dupla Grenal, e sim com uma equipe do interior que é o Caxias, mas a gente percebe também que tanto o Inter quanto o Grêmio, depois de passar aquela fase inicial de defasagem, principalmente física, Inter e Grêmio realmente sobram no Campeonato Gaúcho, e essa é a tendência, pelo menos é um indicativo de que aconteça isso no restante dessa competição, salvo qualquer tipo de contratempo que possa acontecer em futebol, que a gente sabe que muitas vezes a gente não pode fazer uma previsão certa em relação a esse esporte. Bom, a dupla venceu com autoridade. O Grêmio, como você disse, tem um jogo na quarta-feira pela Copa do Brasil contra o Ipatinga, às 7h30 da noite, aqui no Estádio Olímpico. E daí o técnico Vanderlei Luxemburgo, ele deve contar mais uma vez com o Marco Antônio e também com o Gilberto Silva. Os dois jogadores, eles trabalham já normalmente, já realizam trabalhos com bola, e devem fazer hoje um trabalho um pouco mais forte, um coletivo que deve acontecer no Estádio Olímpico, daqueles jogadores que não participaram do jogo do final de semana, mais a equipe júnior, e daí nesse teste mais forte eles estarão ou não aptos para quarta-feira, mas a tendência é essa. O Meirelles, ele mesmo tendo tido uma boa participação no confronto contra a equipe do Caxias aqui no Olímpico, inclusive marcando um golaço, ele deve mais uma vez ir para o banco de reservas e o ataque ser formado pelo Bertoglio e também pelo André Lima na quarta-feira às 7h30 contra o Ipatinga. Por isso a gente deve ter uma equipe aí não com grandes modificações, apenas com os retornos aí do Gilberto, do Marco Antônio e esse deslocamento do Bertoglio para o ataque. O Internacional é diferente porque tem uma semana cheia, não tem um jogo pela Libertadores, aí pode se preparar para o jogo do final de semana, deve ocorrer a oficialização aí nas próximas horas por parte da Federação Gaúcha de Futebol do jogo ser marcado para o sábado, às 6h30, até porque o Inter já viaja no início da outra semana, indo para Peru, para o jogo da Libertadores. Em relação ao Inter, Índio, Tinga e também o Damião, eles voltam ao time. O Dagoberto segue sendo a principal dúvida e preocupação do departamento médico. Ele está com uma pequena lesão muscular, não deve ter condição para o final de semana e ainda é dúvida para o jogo lá em Chiclayo, lá no Peru. E o Inter, claro, se preocupando muito mais com a Libertadores, mas não descuidando do confronto do sábado, que deve ser confirmado para 6h30 contra o Cerâmica. Então tá, guri. No mais, tudo certo? Como é que foi, Coelhinha? Não, foi bem. Pra ti aí? Foi. Poderia ser um pouco melhor, mas foi bem. Aqui foi um pouco humilde, viu? Foi humilde? Aqui também. Mas aí já papei todo o chocolate também. Ah, então tá. Tu é chocolatra, hein? Eu não me considero chocólatra, mas
eu sou aquele que quando tem um chocolate pela frente eu não deixo ele guardado ali, eu pego e como mesmo. Tu fica roendo ali numa boa, sem problema, né? Isso, bem na tranquilidade. Então tá, guri. Valeu, querido. Abração, obrigado, Leandro Chaba. Arruma aí 45, 27 graus e meio a temperatura. Passear eu vou com meu novo jeans. Masculino, feminino, tanto faz. Tem na prata sim. Jeans direto de fábrica. É fashion sim. É fashion sim. Na prata. Informações do Lajadense. Patrocínio Beló Veículos e Sul Cores. 1h46, 27 graus e meio a temperatura. Como é que tá, gurizada? Tudo bem? Boa tarde. Tudo bem, boa tarde. Tranquilo. Hoje, pela primeira vez, o programa vai ao ar na TV Informativo, canal 20 da NET. Um abraço aqui pro Neto, pra turma da TV Informativo. A partir de hoje, o Esporte Sem Desfile também pela TV Informativo. Gente, o Lajadense está fora do Campeonato Gaúcho. Perdeu mais uma em casa. Venceu só 2 em casa, né, Jacê? De 8 partidas, de 24 pontos, o Lajadense fez 10. Fez 10. 14 pontos o Lajadense perdeu dentro do seu estádio, nos jogos do Campeonato Gaúcho. Aliás, o Lajadense não perdeu ontem, empatou. Venceu 2, uma contra o Pelotas no primeiro turno 3-1 e uma contra o Juventude no segundo turno por 2-1. E perdeu 2 em casa, perdeu para o Caxias no primeiro turno por 2-0 e também no primeiro turno perdeu para o Novo Hamburgo por 3-1 e empatou 4 jogos, 0-0 com o Veranópolis, 2-2 com o Canoas, 0-0 com o Internacional e ontem empatou em 1-1 com o Ipiranga. E essa é a campanha do Lajadense dentro do seu estádio. Então eu te diria que é uma campanha abaixo dos 50%. Então ficou muito ruim, né? Não porque foi o fator campanha, local, o Lajadense não fez valer o fator local. E jogou, na verdade, contra algumas equipes aí que tiveram no primeiro turno um começo muito ruim. Como foi o caso do próprio Ipiranga, do próprio Canoas. O Veranópolis, quando veio jogar aqui, já não é o Veranópolis de hoje, que terminou o campeonato. É bem verdade, o Ipiranga não é o Ipiranga que começou o campeonato, nem o Canoas, né? Mas em casa, o Lajadense teria que fazer esta diferença e não fez. E não saiu ganhando nenhum jogo, né, Jaci? Todos os jogos saiu atrás. É verdade, em casa sim. Ontem saiu perdendo de novo, né? Em casa, todos os jogos ele correu atrás. Contra as 2 que ganhou, ele correu atrás, que foi contra o Pelotas. Eu te diria que ele só não largou atrás contra o Grêmio. Hein? E contra o Cruzeiro. Não, eu digo em casa, contra o Cruzeiro. Né? Eu digo mas em todo o campeonato. Sim. Em todo o campeonato, 2 jogos em que o Lajadense não largou atrás. Que foi contra o Cruzeiro, onde aconteceu um empate 1-1 no Estrelão em Porto Alegre, e na vitória do Grêmio no Estádio Olímpico. E acho que o Lajadense foi aquilo que a gente vinha comentando de algum tempo, né? Uma equipe não sem... foi surpresa, né, Felipe? Não foi. O Moisés até disse, olha, no início uma derrota. Na verdade foi uma derrota ontem, né? Porque não levou o Lajadense a lugar nenhum esse ponto. Essa é a grande verdade, né? Foi no mesmo lugar que estava. Exato. Então acho que ontem foi derrotado, sem dúvida nenhuma, o Lajadense por tudo que acabou fazendo, principalmente quando o time tinha a necessidade de ganhar. E a gente até comentava aqui, eu principalmente comentava e batia nessa tecla por um bom tempo, já vinha trazendo isso. O Lajadense, quando precisava realmente da vitória, era uma equipe que não vencia. E esse foi o retrospecto do Lajadense. Esse retrospecto é de um time que não é vencedor. E é por isso que o Lajadense não alcançou a próxima fase. É formado por bons jogadores, mas nenhum jogador decisivo. O Lajadense não tem jogador decisivo. O Lajadense não tem jogadores, daqui a pouco, de uma referência, que lá daqui a pouco no vestiário vão fazer a diferença. Tem profissionais extremamente qualificados e que eu respeito muito, é o caso do Fernando, que é profissional mesmo, se dedica ao máximo, né? Um outro jogador, o Rudiero também, mas nenhum com um perfil de daqui a pouco realmente fazer com que o vestiário possa ter uma atitude um pouco diferente. Então o Lajadense foi uma equipe, como eu disse, que não venceu quando precisava, não venceu com este empate do Ipiranga nenhuma equipe da ponta de baixo, não venceu o Ipiranga, não venceu o Canoas, não venceu a Avenida, não venceu o Santa Cruz. E eram resultados que o Lajadense tinha que buscar 3 pontos. Fora perdeu